O grande anúncio do dia, talvez da semana, do mês ou até mesmo do ano da Fórmula 1, foi a entrada da GM como fornecedora oficial da Fórmula 1, de motores no caso, em 2028. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre 3 pontos principais. O anúncio em si, depois, a Fórmula 1 tem como negar ou existe alguma coisa que a Fórmula 1 possa fazer para que não tenha a entrada da Andretti/GM, e o terceiro ponto é sobre essa estrutura da GM, que inclusive pode abrir a porta para outras parcerias. Então, começando com o anúncio em si, que é importantíssimo. Foi revelado nesta terça-feira, dia 14 de novembro de 2023, que a GM fez sim o seu registro formal junto à FIA para se tornar fornecedora de motores a partir de 2028. Ou seja, já temos algo que sai da especulação, que sai das entrevistas, que sai de todo esse mundo da Fórmula 1 de falácias e vai para o concreto, para a assinatura. A entrada será através da Cadillac, como bem sabemos, e já estão mirando intensificar a presença na Fórmula 1 justamente com a Andretti, que é a equipe que está dando o que falar. O presidente da GM disse que estão animados com a entrada da Andretti Cadillac e que terá uma unidade de potência da GM. E com a engenharia profunda e a expertise do esporte, tem confiança de que desenvolverão uma unidade de potência de sucesso para a categoria, posicionando a Andretti Cadillac como uma equipe de fábrica de fato. Também foi revelado que a GM já tem em desenvolvimento e também em teste a tecnologia do protótipo para a Fórmula 1, para poder impulsionar seu entendimento de eletrificação, hibridização, combustíveis sustentáveis, motores de combustão interna de alta eficiência e software. Ou seja, a GM já está buscando conhecer toda essa questão do motor, da unidade de potência, porque ela está muitos anos atrás em expertise, se comparado a Honda, Renault, Ferrari, Mercedes. Então nós sabemos que eles estão atrasados, mas vão ter um tempinho até chegar lá, até porque as novas fabricantes terão alguns bônus, tanto de tempo de desenvolvimento do motor, quanto também de dinheiro para poder alocar nas pesquisas e desenvolvimento. Então esse por si só é o anúncio. Nós temos o anúncio dessa formalização da entrada da GM com a Cadillac para 2028 com o fornecimento de motores. Temos a formalização dos testes, do conhecimento do protótipo da GM. E outro ponto importantíssimo que foi falado, que não sei se vocês repararam, é que sempre está falando Andretti Cadillac. O presidente da GM não está falando estamos entusiasmados em colocar a Cadillac, estamos entusiasmados em colocar a GM. Ele está sempre falando Andretti Cadillac. Isso que recentemente ele mesmo também falou que o interesse da GM é somente com a Andretti, tirando de cena todos aqueles rumores de que poderiam entrar com outra equipe, até porque, pelo visto, pelo que foi falado, pelo que foi muito difundido nos últimos dias, a Fórmula 1 teria chegado na GM e falado: olha, vocês não querem entrar sem a Andretti não? A gente te dá aqui alguns benefícios. Então a GM já mostrou que vai entrar só com a Andretti. Dito isso, temos que conversar sobre o segundo ponto, que é o seguinte: com esse anúncio, existe a possibilidade da Fórmula 1 ainda negar a Andretti? Bom, se a gente for pensar de maneira lógica, a GM está fazendo esse anúncio, essa formalização, antes mesmo de um anúncio oficial da entrada da Andretti. Ao meu entender, falando de forma lógica, a GM tem já a informação de que a Andretti vai ser aceita. Seria muito difícil e talvez até, entre muitas aspas, irresponsável, você comprometer a sua empresa com a categoria Fórmula 1 sem ter a garantia que a sua parceira, no caso a Andretti, será aceita. Então as conversas de bastidores devem estar já muito avançadas nesse sentido. Nós sabemos que o maior problema aqui é com a Fórmula 1, porque a FIA já aceitou. A Fórmula 1 é uma questão de direito comercial. E aí é onde o bicho pega, porque estamos falando de dinheiro. Em tese, a Fórmula 1 pode negar a entrada da Andretti, mas também em tese
como a Andretti atende a todos os requisitos propostos, a Fórmula 1 perderia nos tribunais facilmente uma possível reivindicação da Andretti. Então tudo aponta para que a Andretti vai sim entrar e um anúncio não deve demorar muito, pegando, mais uma vez digo, pela lógica da situação. A GM está entrando, está fazendo o seu compromisso, formalizando o seu compromisso com a Fórmula 1, então eles devem sim ter já a informação de que a Andretti vai entrar na categoria. Outro detalhe importante é que essa entrada da GM com a Cadillac para o fornecimento de motores também já dá uma argumentação muito forte em relação ao valor agregado do esporte. Isso porque teremos mais uma gigante entrando na briga contra a Ferrari, contra a Ford, contra a Honda, contra a Mercedes, contra a Renault, contra a Audi. Ou seja, nós teremos a Cadillac agregando valor por ser mais uma marca gigantesca contra essa galera que é absurda. Além de que, vamos assim dizer, os grandões, a galera que é dona dessas empresas, também estariam tendo mais um concorrente, ou seja, teremos um Volkswagen contra a Fiat, contra a Ford, contra a Daimler, contra a Renault, contra a GM. Tudo isso agrega valor à competição. É muito melhor do que uma equipe genérica, por exemplo, ou uma fornecedora genérica estar entrando no esporte. Então você tem mais um ponto a favor de GM, Cadillac e Andretti. O terceiro ponto que eu queria conversar com vocês já é um pouco mais complexo. Por quê? Porque aqui nós vamos entrar no mérito do e se a GM tem outros planos. Por que eu estou falando isso? Se você for pensar bem, eles estão assumindo um compromisso, já estão desenvolvendo tecnologia, protótipo, etc. E esse investimento não é barato. Se porventura a Fórmula 1 negar a Andretti, todo esse investimento vai ser simplesmente jogado no lixo? Ou a GM vai ter interesse em continuar na Fórmula 1 através de outra equipe? Quem sabe até mesmo a Haas, que é uma equipe americana e que poderia então começar a dar seus passos rumo à independência e também a voos mais altos na categoria. Porque se a Andretti ainda não tem nenhum tipo de garantia de entrada e a GM faz esse tipo de compromisso com a Fórmula 1, pode ser que a GM tenha, entre aspas, aceitado aquela proposta da Fórmula 1 do olha, a gente vai dar um jeito de tirar a Andretti da jogada, mas vocês podem entrar na categoria com alguns benefícios, algumas facilidades. Existe essa possibilidade? Existe. É claro que o discurso hoje, conforme citei mais no início do vídeo, é de uma parceria única e exclusiva GM-Andretti e a GM não teria interesse algum em entrar na Fórmula 1 sem a Andretti. Mas com todo o investimento feito nessa tecnologia, o compromisso firmado lá para frente, a expectativa do público, a exposição de marca, se a Andretti for negada, será que a GM vai simplesmente jogar tudo fora? Eu diria que tem boas chances de não jogar tudo fora. Acredito que veremos uma GM independentemente da Andretti entrar ou não. Pode acontecer da GM falar, olha, a Andretti não entrou, nós vamos então encerrar o programa? Claro, pode acontecer. Mas eu diria que pela lógica, pelo mundo dos negócios, existe uma boa possibilidade de vermos a GM na Fórmula 1 com ou sem Andretti. Eu torço para que seja com a Andretti, porque assim teremos uma 11ª equipe. A Andretti aparentemente tem mais recursos para investir na categoria do que a Haas, em infraestrutura principalmente, que seria o grande calcanhar de Aquiles da Haas, já que hoje nós temos teto orçamentário de desenvolvimento. Então eu gostaria de ver a Andretti. A Andretti correria ali 2025 ou 2026, o ano que ela for entrar, de motor Renault, que é um motor que tem menos equipes, então obrigatoriamente seria esse motor, para então 2028 estar andando de Cadillac e fazer da equipe uma equipe efetivamente de fábrica. Eu quero saber a sua opinião sobre essa grande notícia, quero saber a sua expectativa, o que você está enxergando de todas essas circunstâncias, e claro, te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Fórmula 1. Temos notícias, temos debates, temos opinião, análises, e também te convido a estar entrando na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível, e entrando pelo link do canal você ainda nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!